Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Então quer dizer que o Layvin Kurzawa, lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, foi oferecido para o São Paulo Futebol Clube. Notícia que eu trago para você aqui agora e vou abordar também algumas questões que o São Paulo fez uma modificação gigantesca na equipe de base e entrega sim um futuro promissor, coisa que dá para deixar o torcedor São Paulino muito animado. Saiu também a decisão lá da suspensão dos jogadores na treta do São Paulo com o Palmeiras e teve jogador que pegou gancho altíssimo. Falo com vocês isso aqui agora e também do tudo que tem acontecido no São Paulo Futebol Clube agora, também como, por exemplo, Paul Fernandes e o Thiago Mendes, qual que é o plano, como é que está e também sobre Santiago Longo, tudo que você tem para saber do São Paulo agora. Tamo junto? Esse likeinho aí, posso contar? E se inscreva também no canal. Você é muito bem-vindo, eu faço questão de você por aqui. Meus amigos, eu quero só te apresentar o micarreira.com, que é um site muito top e ele consegue assim, você consegue saber, conhecer o jogador de futebol promissor. Então você conhece, jogador promissor que vai dar certo no futuro, você pode comprar em baixa enquanto ninguém conhece ainda e vender em alta quando o cara se tornar a realidade, mais ou menos como funciona no mercado da bolsa. Esse site do micarreira.com é muito top e eu quero mostrar pra vocês. Olha pra tela aí como é que funciona, eu quero que você olhe pra tela agora. Olha aí, ó, você tem os jogadores, você vai olhar o site, tá assim, você tem os jogadores, você tem ali John Duran, tá vendo ali, por exemplo, você tem aqui o Endrick, ó, jogador, seleção brasileira e Real Madrid, você tem ali alguns caras como, por exemplo, Pablo Maia, que é um jogador do São Paulo Futebol Clube que foi incluído aqui no micarreira.com. Tô levantando ele aqui, ó. O Pablo Maia, então, ele aparece e ele tem um valor de mercado. Ele teve uma contusão, mas ele é um jogador muito promissor ainda. Você compra em baixa e vende em alta, volta pra cá. Chega aqui. Então, você compra em baixa e vende em alta. É igual ao mercado de ação. E aí você pode faturar com isso, cara. Olha que top. É muito da hora, é muito gostoso de se divertir ali no site. Entre lá, conheça e depois você me fala. Chama também a galera, porque aí vocês conseguem montar uma comunidade e votar por minha carreira, incluir outros jogadores para vocês poderem comprar e vender, como por exemplo aí o Henrique Carmo, da base do São Paulo. Top ou não é? Tá no primeiro comentário fixado, beleza? Então, valeu minha carreira, tamo junto. Galera, saiu a decisão lá do Tribunal de Futebol, Tribunal de Justiça Desportiva, e o Zé Rafael e o Rodrigo Nestor se bufetaram ali no vestiário. Pegaram 4 jogos de gancho cada um. Ou assim, o Palmeiras, acho que o Zé Rafael já até virou meio reserva ali, não sei se tá jogando, aparece de vez em nunca. Agora, o Nestor pegar 4 jogos, assim, pro São Paulino muda muito pouco ultimamente, né? É curioso que um cara titular da Copa do Brasil no passado tenha tido um declínio técnico e de importância tão grande agora aí com o Zubeldia. Mas a verdade é que o Nestor hoje tá muito longe de ser um jogador importante pro plantel do São Paulo de hoje. E até se você pensar em time reserva e lembrar do Galopo, lembrar aí do Michel Araújo, lembrar do Rodriguinho, me lembrar de um monte de cara, ainda assim, e aí tem Eric, William Gomes, né, que fazem as pontas, mudando o formato, aí o Nestor, ele realmente cai em ostracismo, ele cai num esquecimento pleno. Quero que ele se dê bem, e o grande problema que ficou aqui foi o Sabino. O Sabino deu a muqueta lá no maluco lá, o historiador do Palmeiras, o funcionário, pelo que eu soube, o cara pegou uns 15 jogos de gancho, mas o Sabino pegou 5, é pior do que o Nestor. Então o Sabino, que vinha sendo um cara muito importante pro São Paulo, titular do time reserva, essa foi nova, hein? Titular do time reserva, né? Logo... O substituto do Alan Franco é o Sabino. E aí teve jogo aí que o Alan Franco ficou fora por suspensão, controle de carga, e o Sabino jogou, e o Ferrarese e o próprio Juan Tressoldi, que foram dois caras assim comprados mesmo, eles ficaram no banco enquanto o Sabino jogou. Então o Sabino conquistou uma importância no time de São Paulo, né? Ele é o titular da reserva, e aí tá aí, ele ficou fora, o São Paulo vai recorrer ainda, e não importa, pra Copa do Brasil e Libertadores, tá? Na Copa do Brasil e Libertadores eles podem jogar à vontade. É pra Campeonato Brasileiro, porque a treta foi no Campeonato Brasileiro, beleza? Tamo junto, passou a história essa aí, acho que vai importar pouco num futuro próximo, não vai não? Mas uma pena pelo Sabino. Olha só, o Santiago Longo já está treinando com o plantel de Zubeldia.
E também deve aparecer esse no time principal, perdão, no time reserva, mas assim, no Campeonato Brasileiro. Eu tô zoando aí que o cara é o titular da reserva, mas é porque o São Paulo vai fazer um rodízio mesmo. E esse rodízio, você pensa que no Brasileirão, o Sabino é titular, talvez aí o Eric e o William Gomes sejam titulares, porque é o Brasileiro onde o time principal do São Paulo, o titular do 1 a 11, vai ficar poupado. Até o Jandrei tem jogado no Campeonato Brasileiro alguns jogos. Então, se pensar no Paul Fernandes, que o único cara da posição de cabeça de área, camisa 5 ali, é o Luiz Gustavo, e o Luiz Gustavo tem idade bastante avançada, o Paul Fernandes ganha força e vai jogar, tá? Uma passagem rápida de informação também, o Jamal Lewis jogou pela Irlanda, jogou bem, foi muito bem avaliado, é um cara que está em plena forma, perfeita condição física para jogar assim que chegar no São Paulo, tá? Teve um caso curioso que o Muricy Ramalho veio falar sobre o Jamal Lewis, o São Paulo procurou mesmo, cara. Tanto o Renan Lodge quanto o Alex Telles. Eu não sabia disso aí, do Alex Telles, que o São Paulo tinha realmente procurado. O São Paulo teve ali com o Alex Telles um namorico, sabe? Vou ligar lá, vai que ela atende. Acho que foi mais ou menos assim. E nem foi atrás, mas depois o Muricy Ramalho fala que o Alex Telles acabou fechando com o Botafogo e o Renan Lodge, se ia assinar na Arábia ou não e tal, se ele ia ficar. Aí o Muricy reclama dos salários altos, mas fala que realmente esses caras entraram no radar do tricolor para poder vir. Mas aí o São Paulo foi e comprou o Jamal Lewis encarando como uma oportunidade de mercado, um cara de Premier League, um cara que joga muito bem, muito forte, muito rápido e tal. Então o Muricy despedaçou elogios aí pro Jamal Lewis e eu acho que a vibe tem que ser essa aí mesmo, né? Vamos valorizar aquele que está aqui, é ou não é? Por falar em quem está aqui, vocês conhecem o jovem Riquelme, lateral esquerdo da equipe de base do São Paulo? O São Paulo compra esse rapaz para ser lateral esquerdo da equipe de base, para depois despontar entre os titulares. E hoje ele tem 17 anos, está quase para fazer 18. E ele é um jovem que o São Paulo ele encara como uma das maiores promessas pro futuro. E eu achei isso muito top, galera. Porque é o seguinte, o São Paulo coloca uma multa rescisória nele lá de 322 milhões de reais se alguém quiser levar o jovem Riquelme, lateral esquerdo do Tricolor. Ele é um jogador de seleção de categoria de base também, absolutamente promissor, e o São Paulo vai tentar colocar ele no lugar do Patrick Lanza muito em breve. Então esse ano aqui ainda não, mas já pro próximo ano, ele vai entrar no lugar do Patrick Lanza para bater cabeça, brigar posição ali com o Jamal Lewis. Eu acho isso muito bacana de pensar. O que tá acontecendo? O São Paulo, você tá acompanhando, que ele tem mandado embora um monte de jogadores da equipe de base, um monte mesmo. Já falei vários nomes, mas só pra passar por aqui por esse vídeo, vai, Enzo Boer e Palmberg e mais um, o Neverton vendeu a preço de nada, Caio Careta voltou pra base e sumiu, Ibalim foi emprestado, Paulinho Vilhena foi emprestado, e assim dá pra passar o dia aqui falando. O São Paulo tá encarando que a equipe de base precisa de uma reformulação e também precisa de uma repaginada, algo que tenha mais qualidade ali para ficar ocupando os espaços na categoria de base. É nessa situação, é nesse universo que o São Paulo tem mandando um monte embora e segurando os que ele chama de extra classe, o que ele chama de diferenciado. E aí nomes como o de Rian Francisco, nomes como o de Riquelme, nomes como o de William Gomes, nomes como o de Henrique Carmo e Igor Felisberto, lateral direito, são caras que se destacaram demais no São Paulo. Tem o Ferreira também, são caras, tem o Ítalo que tentou jogar no time principal, acabou não dando certo e tal, mas o São Paulo está usando só os extra classe para tentar segurar e fazer uma equipe de base fortíssima, e o que não deu super certo até agora, o São Paulo vai descartar para tentar uma nova safra. Então tem que dar super certo na categoria de base para vir pro time principal. Então, Igor Felisberto, esse Riquelme, o William Gomes e o Henrique Carmo já estão com o time principal faz tempo, desde o Dorival. Mas o Rian Francisco, Igor Felisberto e o próprio Riquelme, o plano é para colocá-los agora, já no começo do ano que vem, para jogarem com o time principal, e isso para mim é notícia top, hein? Eu gostei de ver a situação, tô muito empolgado. O São Paulo tá meio apalavrado já com o Paul Fernandes e também com o Thiago Mendes, também já foi bastante falado sobre isso, mas eu quero enfatizar, deixar bastante registrado que esses jogadores, tanto o Paul Fernandes quanto o Thiago Mendes, devem mesmo vir para o São Paulo. O Paul
Fernandes, porque o Zubeldia quer. Então o Zubeldia querendo pôr o Fernandes, querendo trazer o cara pra cá, fica legal de pensar e aí ele viria pra ser um queridinho do técnico Zubeldia. E o outro é o Thiago Mendes, que aí esse é queridinho do torcedor são paulino, é um cara que brilhou bastante no futebol francês, é um cara que tem identificação com o São Paulo, é um cara que pode vir tranquilamente também. Fica complicado de entender quando você compra o Santiago Longo e também compra o Marcos Antônio. São muitos jogadores. Estão voltando Pablo Maia e Alisson. E Alisson, que o São Paulo já pensa numa renovação contratual, não com o Pablo Maia, que esse tem o contrato bem extenso, mas com o Alisson, a notícia é que chega que o São Paulo já quer renovar. Então, fica assim, Pablo Maia, Alisson, o Marcos Antônio, Luiz Gustavo, não vou falar do Lisieiro, Derson Mendes, esses caras vão deixando por aí. Então, já temos 4 aqui no time. Santiago Longo, 5, e aí vão chegar mais Thiago Mendes e Paul, 6, 7, para não falar de Nestor, para não falar do Ibali que volta dentro de Limeira, para não falar do Galopo, são muitos jogadores para a mesmíssima posição. É legal de pensar que tem muito elenco, mas o time fica um pouco desequilibrado com tanto jogador no mesmo espaço do campo, faltando, por exemplo, o lateral esquerdo. O Jamal Lewis machuca, só não tem ninguém. Então vai contar muito com o Riquelme da base. Mas falta, no meu modo de ver, aí um pouco de equilíbrio para esse time de São Paulo. Você não acha? Olha só, foi oferecido para o time de São Paulo, notícia do Gol.com, sabe o site Gol.com? Eles falam que o Laivin Kurzawa. Eu quero falar com você quem é o Laivin Kurzawa. Você vai lembrar também. Laivin Kurzawa. Me perdoe se eu estiver pronunciando o nome errado dele, né? Porque o jogador ele é francês. Então, para eu falar do nome de francês, eu não sei dizer direito, mas o Laivin Kurzawa tem 1,82 m e ele tem 32 anos, ele é lateral esquerdo também. O São Paulo contratou um lateral esquerdo, mas você imagina que ano que vem começa uma Libertadores da América, esse Brasileirão que o bicho pega, e aí o Jamal Lewis ele vai e se machuca, e nós temos o Patrick Lanza e o Riquelme. Dá pra confiar? Não sei. O Riquelme ele pode ser o próximo Serginho, pode ser o próximo Leonardo, o próximo Júnior, o próximo... Quem mais aí? Vai, Marcelo, Roberto Carlos? Pode ser, não dá pra saber ainda. Então fica complicado ter um cara só, realidade. O Riquelme tem muita qualidade, mas realidade, hoje só o Jamal. E aí, esse rapaz aqui, esse Laivin Kurzawa, ele ficou sem clube. Ele passou por alguns times assim, ó. Mônaco B, Mônaco Principal. Paris Saint-Germain, o time do Raí, Fulham, e depois ele volta pro Paris Saint-Germain e agora ele está sem clube. Ele está sem clube desde 1 de julho de 2024. Ele em 1 de julho, começou julho, o Paris mandou ele embora e ele está até agora, dia 6 de setembro, sem clube. Já 2 meses aí, mais 2 meses e 5 dias que ele está sem clube. Então é complicado de você entender como é que esse Laivin Kurzawa ficou sem clube do nada. E ele foi oferecido pro São Paulo, e o São Paulo o quê? Chegou e falou, não, eu acho que seria uma grande de uma aposta, e principalmente para você poder contar com um elenco já tarimbado, um elenco que tem rodagem por aí, um elenco que você pode sim confiar. E para mim isso é muito mais importante. Você monta um time desse que pode bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, com os times Atlético Mineiro que estão gastando fortuna, Botafogo, que estão gastando fortuna para montar os seus elencos. E nós, que não estamos gastando tanto assim, ter, por exemplo, para encarar aí o Alexandro, para encarar o Matias Vinha, nós temos o Jamal e o Kurzawa, que jogaram em Paris Saint-Germain, Newcastle, caras da Europa também. Isso para mim é fazer futebol de maneira correta. E esses fenômenos da base que vão subir muito em breve, por que não ser o próximo Casemiro, Kaká, Hernanes, sabe, Antony, David Neres, os caras do São Paulo que estão custando fortuna por aí hoje em dia e que nascem aqui. Isso sim é fazer futebol de maneira correta. E o São Paulo tem futuro brilhante pela frente. Você viu o número das multas que eu tô falando dos jogadores, né? É 400 milhões, 360, 320, é tudo nosso. Se calhar de alguém vir pagar, vai ter que pagar mesmo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!